Estava aqui na dúvida se ficava ali ou se ficava aqui, né? Mas não quis ficar de costas para ele, pelo menos de lado. Tão bonito, né? Não estou preocupado de ficar ali não, tá, irmãos? Quero ficar pertinho deles. Pedi até que guardasse o meu lugar, que eu estou chegando aí. Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. E nós vamos meditar no Salmo 71. Inicialmente eu vou ler o verso 18, mas vou ler vários versículos desse Salmo e eu iria ler inicialmente todo o Salmo. Mas eu acho que será mais proveitoso caminharmos passo a passo. Salmo 71, inicialmente o verso 18, e eu estou fazendo hoje a leitura na NVI, tá? Na NVI, acho que já alteraram lá. Abram as suas Bíblias, né? Nós estamos com o nosso monitor, infelizmente, ali, não está funcionando, então nós não temos ali a cola, né? dos textos, mas os irmãos acompanhem suas Bíblias, e nós vamos falar sobre este tema nesta manhã, envelhecendo com consciência, com sabedoria. É o tema que eu escolhi para falar com os irmãos nesta manhã. E o texto inicial que dará direção ao nosso assunto é esse aí, Salmo 71, verso de número 18. Diz assim então, na minha versão: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às gerações, às futuras gerações. Amém? Será que a gente consegue ler todo mundo junto? Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Amém. Irmãos, eu vou usar o termo bíblico. A Bíblia fala de velho, né? E de velhice. Irmãos vão entender por quê. E esse é um dilema para todos nós. Porque se eu perguntar aqui nesta manhã ao auditório, quem gostaria de viver muitos e muitos anos? Né? Amém, né? 100 anos, 110 anos, né? 90 pelo menos. Acho que todo mundo gostaria de viver muitos anos. Agora, eu quero perguntar aqui, quem quer ficar velho aqui? É um dilema, né? É um dilema, porque na verdade, tudo que a gente quer é o quê? Envelhecer, ter muitos anos de vida, ter maturidade, tá? Mas sem os sinais da velhice, sem as limitações da idade. Queremos experiência? Queremos experiência, maturidade, mas queremos manter o nosso corpo de adolescente, né? Se for possível. É isso que nós desejamos. Porém, meus irmãos, só não envelhece quem morre. Tá? Então, não tem jeito. Se os irmãos querem ficar vivos, aí eu pergunto, quem quer ficar vivo aí? Né? Amém, todo mundo. Então, vamos envelhecer sim, com sabedoria, com consciência, com alegria, de desfrutar de mais uma das fases da vida que Deus nos dá. Nos deu a infância, nos deu a adolescência, nos deu a juventude, e se o Senhor nos der e tem dado a tantos a oportunidade de entrar na velhice, nós, honestamente, temos que agradecer a Deus. Estou falando velhice, né? Eu sei que isso mexe um pouquinho com a gente. Eu sou psicólogo, né? Então eu quero confrontar um pouquinho os irmãos neste momento, porque essa palavra ofende. E a gente tem que acabar com isso, né? Essa palavra ofende a muitos.
E aí a gente busca aí eufemizar essas palavras e falamos da melhor idade, né? Falamos da maturidade. A gente vai criando aí sinônimos para não tocar na palavra velho, idoso. Idoso é uma palavra bacana. Irmãos, às vezes com a melhor das intenções, perguntamos assim, você lembra daquele filme, aquele comercial antigo? E a pessoa olha para você e diz, está me chamando de velho? Eu só fiz uma pergunta, né? Como não lembrar, né? Quem lembra da Mesbla aí? Quem lembra da Mesbla? Olha só, todo mundo lembra da Mesbla. Da Ultralar. Quem lembra da Ultralar? E aí? Eu estou fazendo um diagnóstico aqui. Você vai se autodiagnosticando se você é não velho, tá bom? Casas da Banha, né? Tchá-tchá-tchá, lembrou até do tchá-tchá-tchá, né? Casa da Banha é muito mais de você. Irmãos, eu separei algumas imagens. Olha só. Quem lembra? Você vai verificando aí. Quem lembra disso aí, né? Irmãos, a caneta Bic vendeu muito nessa época, porque ela era um acessório, tá? Para que você utilizasse com a fita BASF. Não é verdade? Estão vendo? Passa aí, passa aí. Olha só. Disco, né? Quantas vezes no mercado a sacola sempre arrebentava, né? Terrível. Tem gente ficando apavorado. Parece um filme de terror. Olha só. Calça West Top. Era top, tá? Bamba. Irmãos, olha só. Eu não sei como nós sobrevivemos a isso. As mães tinham uma habilidade, né? Eu fico apavorado de lembrar disso, gente, como eu fui preservado, né? Mas era fundamental isso. Vamos lá, vamos ver mais. Irmãos, você lembra disso? Essa canetinha, ela já vinha seca, a gente comprava, na semana seguinte ela já não funcionava, né? Vinha seca, mas era bonitinha, a caixinha era bonitinha, né? Eu gostava dela. Todo ano você tinha que comprar uma para não usar. Isso aí era o videogame da minha época, né? Isso aí era a maior tecnologia que você poderia utilizar para se divertir. Não ficava no celular ali, não. Era com Aquaplay. Era demais, era demais. 1,99. Olha só, o drone da minha época. Vocês estão lembrando, né? Isso aí era o drone, maior tecnologia, não gastava nada, né? Ele voava alto. Olha só, irmãos, passa aí. Isso aí mexe comigo, irmãos, mexe comigo. Isso aí eu não tinha porque era muito caro, né? Era muito caro, mas Playmobil. Vamos lá. Gente, o Zorro durava o dia todo, né? Ele torcia assim, às vezes saía o cabinho de plástico, né? Você guardava na geladeira e continuava degustar o seu Zorro. Sensacional. Irmãos, eu não sei como a gente não morria, né? Porque a gente compartilhava isso. Na escola, quantos compartilhamentos, quanta comunhão foi vivida a partir disso. Impressionante, irmãos. Eu vi suspiros aí, né? Gente, esse não era fácil não, mertiolate. Curava até câncer, né? Só de pensar que você ia usar isso, você ficava bom, né? Que remédio bom, não tem mais, né? Não tem mais. Mas eu parei por aí, porque senão a gente ia ficar muito nostálgico. Mas se você lembra de pelo menos 4 ou 5 dessas imagens, sinto muito. Mas você está ficando velho, né? Mas você está ficando velho. Queridos, se você lembra realmente dessas coisas, é porque o tempo passou.
Mas nós não gostamos de sermos chamados de velhos. Sabe por quê? Porque a nossa cultura ocidental, tá? Ela não estima mais o idoso. Ela não tem um espaço para ele, tá? Ela, na verdade, não se prepara. Infelizmente, eles não são valorizados. Nós somos e temos nos tornado uma sociedade utilitarista, autoconcentrada, autocentrada, eu diria, em si mesma. Então, idoso dá trabalho, idoso requer atenção, cuidado e tempo para cuidar deles. E a nossa sociedade não dispõe de tempo para isso. Aliás, não dispõe de tempo para nada. Nós não temos tempo para nada. E não paramos, às vezes, para conversar, para compartilhar. Para muitos, o idoso ele vai se tornando até um fardo. Quando não são eles os provedores dos mais jovens, isso acontece muito. Quando não são eles, quando é o contrário, eles são um fardo, até financeiro. E aí a gente vai afastando. E aí, quem quer ser chamado de velho? Entende? Como é uma questão cultural, tá? E em outras culturas, até no Brasil mesmo, já houve um tempo que as pessoas mais idosas, elas eram honradas, respeitadas pela sua sabedoria. A Bíblia vai falar do ancião, é ele que detinha a sabedoria, era com ele que nós deveríamos conversar para que a história fosse preservada, para que os valores fossem preservados. E hoje os valores não são preservados porque não tem essa ligação, essa conexão entre essas idades, essas gerações, essas fases que são tão bonitas para que sejam desfrutadas na vida. Às vezes eu estou em casa conversando com os meus filhos, né, e falo alguma coisa, eu percebo, eles olham para a cara do outro assim, começam a rir, né? Tá lá, na mente dele, eu leio, Deus me conta essas coisas, já falei isso, né, irmãos? Tá lá, papai tá velho, né? Aí, irmãos, às vezes eu falo uma piada boa, sabe? Aquela piada boa, do nosso tempo, né? Eles olham assim para a piada e olham para a minha cara e falam assim: pai, você já contou isso 30 vezes. E é verdade, mas eu contei porque a piada é boa, ela não pode perder, ela tem que continuar. Mas a gente vai percebendo que as gerações, elas vão se distanciando. Mas essa cultura que só valoriza a juventude, que é orientada para o interesse da juventude, tem feito com que a gente perca muita coisa, tantas coisas nos nossos dias. Irmãos, o tempo passa. E o tempo passa para todos. Jovens, entendam isso. A idade chega, as forças se vão. Lembrei de uma coisa aqui antiga, né? Na minha época tinha um banco que tinha uma musiquinha que falava que o tempo passa. Né? Passou até para a poupança Bamerindo, não continuou numa boa, né? Passou, acabou. Perdeu-se com o tempo, porque essa é a realidade que nós precisamos compreender e desfrutar dela. E o Salmo 71 nos ensina a envelhecer com consciência, com sabedoria nesta sociedade. E nós precisamos meditar sobre este salmo. Este salmo é uma oração de um idoso que está sofrendo com a sua realidade. Quem é este idoso? Davi, este homem. O salmo ele não tem título, ele não tem atribuição direta a Davi, mas a tradição considera-o como um salmo de Davi, pela ligação com o salmo anterior, o Salmo 70, e a Septuaginta, ela chegou a atribuir a autoria do salmo a Davi. Então, é nesse salmo de Davi que eu quero nesta manhã conversar com os irmãos sobre este tema: como envelhecer com consciência.
E para envelhecer com consciência, nós precisamos olhar, pelo menos em 3 direções. Eu quero convidá-los a isso nesta manhã. Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que, na velhice, Davi olhou para o presente e viu a sua limitação. Eu vou ler o versículo 9 do Salmo 71, que diz assim: não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. É a oração dele. É um trecho da oração que faz o salmista. Queridos, sabemos que neste momento Davi, ele vivia um problema pontual. Ele era perseguido pelos seus inimigos. Davi, talvez na sua velhice, o problema maior que ele teve que enfrentar foi esta perseguição que os seus inimigos imprimiram sobre ele. Mas o verso 1 desse texto vai confirmar isso. Ele começa o salmo orando: em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permita que eu seja humilhado. Ele deveria estar apavorado, porque a limitação poderia fazer dele, naquele momento da sua história, da sua vida, um homem humilhado. Mas por que humilhado? Lembra de Davi? Lembra da sua juventude, quão destemido ele era? Guerreiro, poderoso, enfrentou leão, urso, derrotou um gigante, foi literalmente reconhecido, ovacionado por todos, admirados por todos. E agora o tempo passa, voltam os inimigos, e ele não tem mais a mesma habilidade que tinha lá no passado. Ele não tem mais a mesma força, a mesma energia. A realidade é que ele não pode mais com os seus adversários, porque as forças se perderam. Percebe isso? Logo ele, que liderou exércitos, que derrotou gigantes, agora perseguido, sobre a iminência de ser humilhado pelos seus inimigos. Meus irmãos, quando eu converso com alguns idosos no consultório, o maior medo é a limitação da idade. Quão humilhante eles se sentem por não conseguir mais fazer as mesmas coisas, por não andar sozinho, às vezes por não tomar um banho, por não lembrar. Isso vai preocupando, vai dando medo. Medo de não prover mais as necessidades, de depender dos outros. Medo de ser um peso, um fardo para os filhos. Sabe que os filhos talvez não tenham tempo, têm as suas vidas, e de ficar incomodando ali. Como isso gera uma angústia. Por isso, este medo cultural que nós temos de envelhecer. Porque nós não queremos passar por isso. Medo de depender financeiramente, né? De depender até para fazer suas necessidades fisiológicas. Como é difícil lidar com a limitação da idade. Imagine Davi, rei, e agora limitado, podendo chegar a ser envergonhado, inclusive, diante dos seus inimigos. Irmãos, os problemas de Davi eram outros, mas ele enfrentou alguns que são universais, que nós enfrentamos em todos os tempos. O da limitação. Por exemplo, eu posso citar e dizer que Davi enfrentou sim a limitação do corpo, a fraqueza. Vou repetir o verso 9. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Ele não tinha mais a mesma força que tinha antes. Como eu falei, a habilidade, ele arremessava lá a pedra com a funda. Ele era certeiro naquilo,
Imagine ele tentando fazer isso de novo e a pedra cair alguns metros depois, porque ele não tinha mais força para aquilo. Sem dúvida, a maior limitação num processo de envelhecimento é a fraqueza. Mas nós precisamos olhar para isso com realidade, com simplicidade, aceitar ajuda, aceitar que as pessoas cuidem, e chegou o tempo, talvez, de ser cuidado pelos filhos. Os velhos vão ficando irritados, não aceitam, né? Não é isso que deve acontecer. John Wesley, o grande evangelista metodista, eu diria que é um dos nomes, uns heróis do cristianismo. Ele viveu no século XVIII. E John Wesley, ele tinha um diário. Irmãos, ele morreu com 88 anos de idade, numa época que a média de idade era de 40 anos. Impressionante, né? Tiraram ele da igreja dele quando ele tinha 53 ou 54 anos, porque ele estava velho. Mas ele tinha um diário, e é interessante o que ele escreveu no domingo 28 de junho de 1789. Queria que você prestasse atenção, né? Ele estava com 86 anos de idade. E ele escreve assim. Vamos aproveitar para a gente se diagnosticar de novo. Hoje, eu entro no meu 86º ano. Era o dia do aniversário dele. Agora, eu sinto que envelheci. Minha visão está decaída, de modo que não consigo ler pequenas letras, a menos que sob uma forte luz. Então, a gente percebe que envelheceu quando a gente não consegue ler mais as pequenas letras. E hoje eu esqueci os meus óculos. Estou aqui forçando para ler algumas letras. Ele continua, ele diz assim: a minha força está deteriorada, de modo que ando muito mais devagar do que alguns anos andei. Quando a gente começa a andar mais devagar. Outro dia eu estava jogando futebol, jogaram a bola para mim, eu corri, irmão, com todas as minhas forças. Na minha mente, eu estava correndo quando eu tinha 15 anos. E eu vi a bola sair pela linha de fundo, e o pessoal, pô, pastor, não consegui pegar a bola. Mas a nossa velocidade, a gente vai andando mais devagar. Ele continua, ele diz assim: minha memória de nomes, seja de pessoa ou lugares, está debilitada. Preciso fazer um esforço enorme para lembrá-los. Você já está naquela fase de que você esquece o nome? Lembro da minha avó, ela falava todos os netos, Ring, Reinaldo, Renê, né? E ela ia chamar o Renato, né? Então ela falava, às vezes misturava o nome, juntava o nome de um com o outro, porque a gente passa a não lembrar mais dos nomes. Ele continua e diz: o que eu devo temer, pensando no amanhã, é que o meu corpo dominará minha mente, produzindo em mim uma teimosia pela diminuição da minha compreensão, ou um mau humor pelo aumento de enfermidades corporais. O que ele está dizendo aqui? O que ele mais temia é que aquelas limitações todas fizessem com que ele se tornasse um velho teimoso ou mal-humorado. E ele vai dizer: mas tu, Senhor, responderás por mim, ó Senhor, meu Deus. 2 anos depois, ele partiu. Mas quando nós olhamos isso, e ele tinha 86 anos, eu comecei esse processo de não enxergar, de andar mais devagar e tantas outras coisas muito antes. Talvez ele muito menos exposto, né, à luz, já andava naturalmente e fazia muito mais atividade física que nós fazemos hoje. Pessoas que não
não andam. Desce no elevador, entra no carro, anda até o escritório, sobe no elevador, não anda 30 metros num dia. Não era assim a realidade do século XVIII. Queridos, esses são os medos que nós temos. Medos que nos assustam. É interessante que Davi, ele também enfrenta a limitação da solidão. O verso 11, eu quero ler esse verso, ele vai dizer: Deus o abandonou, dizem eles, os inimigos dizendo, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Era ele replicando aqui o dizer dos inimigos. O medo de ficar sozinho, como a solidão é difícil, como dói. São limitações. Eu lembro de Paulo, na sua última carta, segunda carta a Timóteo 4:9, ele vai dizer: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. As pessoas vão partindo, as pessoas vão tendo outros afazeres e nós vamos ficando mais sozinhos. Como isso dói, como é angustiante. Enfim, eu poderia falar aqui sobre inúmeras limitações que nós devemos olhar porque são realidade. Mas não apenas olhar, é olhar e fazer essa oração. Salmo 71, verso 3. Olha só como ora Davi aqui dizendo: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e minha fortaleza. É orando ao Senhor, é entendendo que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, que nós devemos olhar sim para as limitações do presente. Mas Davi não olhou apenas para o presente, ele olhou também para o passado. E em segundo lugar, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: na velhice, Davi olhou para o passado e viu provisão. Se por um lado ele olhou para o presente e viu limitações, ele poderia, naquele momento privilegiado da vida, olhar para um passado e ver o quanto Deus agiu na vida dele. Quanta provisão de Deus, quanto cuidado, quanto livramento, quanta coisa Deus foi fazendo até que se chegasse a esse ponto maravilhoso da vida. E aí eu quero ler com os irmãos do verso 5 até o verso 8. Olha que poesia linda. Davi diz assim: pois tu és a minha esperança. Ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Louvado seja o nome do Senhor. Davi diz assim: na verdade eu me tornei um exemplo, tudo que eu pude alcançar foi a provisão de Deus, foi o cuidado de Deus na minha vida, na minha história. Davi aqui nos ensina, irmãos, que envelhecer com consciência consegue aquele que aprende a olhar para o passado, identificando, reconhecendo todo o cuidado de Deus em toda a sua trajetória. Nós somos imediatistas, queremos o aqui e agora e somos forçados a olhar para o hoje. Queremos todo o cuidado hoje, toda a provisão só hoje. E Deus é provedor da nossa vida por inteiro.
O trecho que eu li, Davi reconhece que desde o ventre, que desde a infância, Deus cuidou da vida dele. Ah, irmãos, quando a gente consegue compreender isso, o nosso coração se enche de satisfação, se enche de louvor. Ele vai dizer no verso 8, do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. A gente consegue assim envelhecer com consciência. Olhar para o passado, olhar para a soberania de Deus, é uma forma de encorajarmos-nos, de fortalecermos o nosso coração, ainda que haja algum sofrimento presente. Eu lembro de outros textos de Davi, por exemplo, o Salmo 27, de 7 a 10. Olha só o que está escrito. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. O Salmo 37, 25, ele vai dizer: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. É olhar para o passado, para a nossa história e ver o quanto Deus tem cuidado de nós. O Salmo 139, a partir do verso 13, lindo esse salmo, ele diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ele reconhece que ele foi feito de maneira especial. Deus nos formou de maneira especial, não nos fez em série, como uma máquina de Xerox. Ele é obra de um artesão. Ele diz que ele foi entretecido pelas mãos do Senhor. Ele foi reconhecendo isso. E reconhecemos todo o poder e cuidado e carinho de Deus para com todos nós. Quando nós olhamos para a nossa história, para os livramentos, nós vamos envelhecendo sim, e com alegria no coração, com sabedoria. Irmãos, pare um pouquinho e pense se não é um milagre chegar até aqui. Pense em todos os cuidados, em todos os momentos que Deus guardou para que chegasse até aqui. Quando a gente pensa nisso, nós vamos envelhecendo com sabedoria e com consciência. Davi olhou para o presente e viu limitação. Ele olhou também para o passado e viu a provisão. E, em terceiro lugar, Davi olhou para o futuro e viu esperança. Eu vou ler de 14 a 21, vou tentar ler. Diz aqui: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado
e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora estou velho, de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às gerações futuras. 19. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações. Restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Louvado seja o nome do Senhor. É para a gente marcar esses textos da palavra do Senhor e recitá-los. Para que o nosso coração se encha de esperança, para que possamos olhar para o futuro e viver uma vida de esperança, olhar e recuperar a importância que tem, sim, o idoso, principalmente para gerações futuras. Meu irmão, minha irmã, você não é um ultrapassado. Não é. Todos nós temos muito que aprender. Há muito que seja preservado neste tempo. E esse conhecimento está com cada um de vocês. Essa é a utilidade, esse é o propósito. Precisam de cada vez mais espaço, inclusive em nossas igrejas. Quantos talentos, quantas poesias, Odete e Amaro. Quantas melodias bonitas como essas que nós lembramos aqui pela manhã. Quanta coisa precisa ser preservada. E a igreja precisa olhar para essas gerações e, de certa forma, conectar-se melhor com elas. Para que a gente tenha equilíbrio, para que muita coisa bonita seja preservada. Queridos, eu quero que vocês olhem para o futuro cada vez mais e entendam que vocês têm um legado a deixar e eu preciso deste legado para continuar. Os jovens, as crianças precisam desse legado para ir em frente. Portanto, envelhecer com sabedoria, com consciência, é manter os olhos no futuro, manter os olhos nas gerações futuras, porque elas precisam conhecer e amar a esse Deus que cuidou desde o ventre e fez com que chegasse a este momento da vida de vocês. Que legado você pode deixar? Que habilidade? Eu tenho uma tristeza no meu coração. O meu avô, ele era artesão e ele chamava de balaio, de bambu. Depois passou a ser vime, né? Passou a ser mais chique, mas era a mesma coisa. E era de geração, isso foi passado pelo pai dele para ele, e eu não aprendi. Eu não queria mexer com aquilo. Eu ficava lá no meu aquaplay, né? O dia todo, batendo os meus recordes. E não aprendi. Meu avô se foi e perdeu-se isso. E tantas coisas que foram ficando perdidas, porque nós não conseguimos integrar uma geração com outra. Davi, ele termina a sua oração no Salmo 71 desta maneira. E eu quero ler de 22 a 24. Vamos ler todos juntos? Salmo 71, de 22 a 24. Todos juntos. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma beleza
a ser percebida em todas as idades. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90. Há uma beleza a ser vivenciada e a ser desfrutada com consciência. E a presença de Deus nas nossas vidas nos faz ter essa consciência. Eu quero concluir a minha palavra resumindo: olhar para o presente e ver as limitações, mas não para que elas sejam peso. Para que a gente possa entender, aceitar isso. E aceitar o cuidado que talvez chegou o momento de receber. Mas podemos olhar para o passado e ver quanta provisão, quanto cuidado de Deus. E podemos também, e devemos, olhar para o futuro. E, de verdade, ver a esperança e a importância que cada um tem para as futuras gerações. Eu quero dizer para vocês que eu estou chegando lá. Eu pedi para guardar a minha vaguinha aí. Meu plano de saúde mudou de faixa, né? Falei isso aqui na quarta-feira. Aí eu vi que só falta uma faixa, né? Que a partir de 57 anos está lá, idoso. Então, quando eu mudar de faixa do plano de saúde, né? Eu vou cantar aí no coral com vocês. E falta 5 anos para que isso aconteça. Né? Impressionante. E quero estar com ela. Pelo menos eu vou ter vaga no mercado, pertinho do elevador, no shopping também, né? Isso vai facilitar algumas coisas. Eu quero terminar. Eu vou pedir para que todos aqueles que são idosos leiam, fiquem de pé e leiam comigo o Salmo 92, de 12 a 14. Vamos lá? Todos juntos? Demora um pouquinho para levantar, mas vamos lá. Todos juntos. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Deus. 14. Mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Agora, vocês podem sentar. Todos aqueles que ficaram sentados, por favor, fiquem de pé. E eu quero ler com vocês Eclesiastes 12, de 1 a 7. Todos juntos. Não, vocês podem sentar. Quer dizer, se quiserem, né? Eclesiastes 12, todos os demais. Está bonito lá em cima, todo mundo de pé, né? Vamos lá. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa temerem os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas para diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a mandoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo, então o homem... Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus,
que o deu. Amém? Para a gente pensar. Lembre-se, jovens, do Criador, hoje, nos dias da nossa juventude, antes que venham os anos dos quais venhamos a dizer que não temos mais alegria, que não temos mais contentamento. Eu quero orar nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos agradecer por esse momento aqui nesta manhã. Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar mais uma vez nesta manhã, neste púlpito. Muito obrigado, Senhor Deus, por trazer aqui a minha consciência, a nossa consciência, como é importante envelhecer com sabedoria, com consciência, Pai. Como é importante valorizar as idades e valorizar essa geração maravilhosa que ainda está conosco, nos ensinando, ó Pai, nos transmitindo tantas coisas, tantos valores, Pai, que possamos desfrutar disso. Pai, eu coloco cada um deles em Tuas mãos. E como nós falamos aqui, que ainda vivam muitos e muitos anos. Que vivam, Pai, apesar das limitações, que superem as limitações. Peço pela saúde, Pai, de cada um deles. Mas a minha oração é que lá no coração a alegria nunca se desfaça, Pai. Nunca acabe. Que nunca percam essa vontade de Te adorar, Senhor Deus, essa vontade de louvar o Seu nome, e que isso seja, ó Pai, um ensinamento para todos nós, para os mais jovens, Pai, para os adolescentes, às vezes mais cansados que eles, Pai. Que seja um exemplo e que eles possam imitar isso quando chegar os anos, os dias, como lemos no texto de Eclesiastes. A minha oração, Senhor Deus, é que eles possam entender que há um legado a ser deixado e louvam o Teu nome porque muitos estão deixando esse legado. O que seria, Pai, das futuras gerações, se não fossem a experiência e tantas coisas aprendidas, vivenciadas pelos nossos queridos irmãos. Ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre eles, sobre a vida deles. E cada dia mais alegre o coração de cada um deles. E assim como nós, os mais jovens ou os ainda jovens, tome as nossas vidas, Pai, para que possamos louvar juntos como a igreja do Senhor, desde agora, Pai, e durante toda a eternidade. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Todos podem se assentar, irmãos. Nós já estamos quase terminando, tá? Antes de passar a palavra à irmã Graça, ela tem uma palavra rapidinha, tá? Para vocês, né? Vem aqui, a nossa missionária, e ela vai falar de um trabalho dela. E nós vamos confirmar, mas eu acho que no quarto sábado nós vamos ter uma programação aqui de acordo com esse trabalho que ela promove. Nós queremos anunciar isso.